Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e bem-vindo ao Bate-Papo Gestor. Nesse quadro eu trago alunos e clientes meus para contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora na vida real. Todos eles alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia Gestão Pragmática, o MGP, que eu ensino, e vão te contar o que fizeram para chegar nesse resultado. Vem comigo! Hoje o bate-papo vai ser com o Vinícius, da V2MM, já estou chamando ele aqui. Meu parceiro, obrigado, tá? A gente está fazendo um trabalho agora chamado Bate-Papo Gestor, onde eu tenho entrevistado algumas pessoas, as quais seguiam a minha metodologia aí, a metodologia de gestão pragmática, até o nome MGP é novo, mas eu peguei tudo isso que eu fui construindo ao longo dos anos e transformei numa metodologia, a qual você conhece muito bem, e a gente tem aí 4 promessas. Quais são as 4 promessas que a minha metodologia entrega? Primeiro, controle total da sua empresa, dos seus resultados. A segunda promessa, maximização da sua lucratividade. A terceira promessa, melhoria da qualidade de vida. E a quarta promessa, melhoria no ambiente familiar. E por que melhoria no ambiente familiar, Vinícius? Por 2 motivos, tá? O primeiro deles é que muitas empresas pequenas são familiares. E aí existem vários conflitos entre as empresas. E segundo, que o empresário é um só, né? Então, com você, inclusive, aconteceu isso por diversas vezes. A gente parou um pouquinho de falar da V2MM, que era a empresa que você atuava, para a gente falar da vida do Vinícius pessoal. Em alguns momentos aí entrou relacionamentos, entrou família, e para o empresário conseguir ter a cabeça para trabalhar a empresa, ele precisa também estar com o seu ambiente familiar de maneira adequada, seja com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Então é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Tudo bem, Vini? Vambora, meu velho. Um prazer, uma honra. A gente se conhece há um tempão e tá aqui fazendo esse bate-papo hoje com você depois de quase 8 anos aí que a gente se conhece, cara. Uma honra e obrigado pelo convite, cara. Vambora. 8 anos, cara. Vamos começar por isso daí. Vini, qual é o seu nome, a sua empresa, o seu Instagram, a sua área de atuação? Faz aí o teu jabá, irmão. Cara, eu sou o Vinícius Vieira, a empresa é a V2MM, uma agência de comunicação para o atleta, para o jogador. Então, hoje a gente é focado, por conta da minha história, em atuação como jogador de futebol. A gente atende outros esportes, sim, jogadores, atletas, mas hoje o principal business da V2MM é o jogador de futebol, ainda, por enquanto. E sou jornalista de formação, sou de Santos, hoje moro em São Paulo. Trabalhei na minha vida como assessor de imprensa do Santos, onde eu me formei na minha rede de contatos. E depois fui trabalhar como assessor e gestor de comunicação do Gabigol, um projeto de 3 anos. Subi um avião aqui para estar esse barulho, desculpa. Esse horário é complicado. E há 5 anos eu fundei a V2MM com o propósito de ajudar essa turma que tem tanta dificuldade de entender o papel dele como ídolo na sociedade, e a comunicação um papel importante para transmitir a mensagem deles fora da arte de competição. É assim que surgiu o V2, esse propósito, você conhece bem. Legal, Vini. E aí me conta, cara, por que se preocupar tanto com a comunicação do teu cliente aí? Por que é importante você se preocupar com a comunicação do teu jogador de futebol, do teu atleta? Cara, assim, eu sempre fui muito apaixonado por esporte. Hoje eu tô até treinando agora, eu amo esporte, e eu sempre me incomodou muito o fato de eu não conseguir me conectar com o meu ídolo, principalmente do futebol. Sempre eu via as entrevistas dos atletas, sentia essa dificuldade, senti que eles não conseguiam se relacionar com o público dele, com os fãs, porque eles não conseguiam passar a mensagem, ou porque ficava nervoso numa entrevista, ou porque fugia de uma entrevista, ou porque acaba fazendo entrevistas muito fakes e que não conectavam. E logo que eu comecei a trabalhar como jornalista, como estagiário na assessoria de imprensa do Santos, nas minhas primeiras entrevistas eu notei que a molecada ali já tinha dificuldade, cara. Eu lembro que acho que uma das primeiras entrevistas que eu gravei para Santos TV ali, que era uma câmera, eu de repórter ali com 18 para 19 anos, era o Neymar, cara, que já era tido como uma baita promessa. O moleque tinha 15 para 16 anos ali. Estava sendo convocado para a seleção brasileira de base pela primeira vez e ele não conseguia se expressar
e se coçava, falava baixo. Falei, cara, tem alguma coisa aí que é muito estranho. Um ano depois ele já estava no profissional, então é tipo muito rápido. E 2 anos depois daquilo ali que a gente gravou, ele já era o maior jogador do Brasil. É muito rápido, Rafa. Então eu falei, cara, esses caras precisam de uma preparação e eu acredito que eu posso ajudar e eu vou estudar isso, vou me pegar para isso. E aí se tornou uma paixão, desde de entender essa necessidade e até hoje, e sigo fazendo isso já há 14 anos. Pessoal, empreendedorismo por oportunidade, lembra disso, empreendedorismo por necessidade é, puta, preciso me alimentar, vou fazer. Empreendedorismo por oportunidade é você encontra uma deficiência no mercado e você fala, cara, eu posso atuar aí. Então, o Vini encontrou um empreendedorismo por oportunidade e foi atrás dela, e aí se torna o que a gente chama de vantagem competitiva, né? A gente consegue fazer algo que ele tem um diferencial difícil, inclusive, de ser imitado. Legal, Vini, legal. E como tu me conheceu? Vamos lembrar o nosso primeiro date. Foi aonde? Foi no Tinder? Como é que foi isso? Aí começa o empreendedorismo da necessidade, né, Rafa? Cara, desde essa época, quando eu iniciei minha faculdade, que é a minha vida profissional ali com 17 para 18 anos, lembro que nos meus primeiros dias de faculdade, teve um professor que falou assim, pô, aqui nessa redação aqui, quem ficava era o assessor de imprensa do Santos, ele adorava ficar nesse lugar. Eu falei assim, eu quero a função desse cara, tipo, mas assim, eu quero chegar lá, não que eu quero passar por cima desse cara. Isso em 2007. Em 2008 eu já estava assessorando no meu segundo ano de faculdade como assessor de imprensa do Santos. Eu falei, agora eu estou mais perto do meu objetivo. E aí eu fui me tornar assessor mesmo da equipe principal em 2013, né? Até lá eu trabalhei com futsal, trabalhei com base, fui estagiário, fui mandado embora, voltei. E aí em 2014, cara, a gente foi terceirizado no departamento e aí eu fui desligado, né, nesse final de processo de gestão e tudo mais, que iam me colocar num banco de horas lá por causa dessa empresa terceirizada e era uma troca de gestão. Eu falei, cara, eu não aceito, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, quero mostrar meu trabalho, vai ter uma troca de gestão, eu quero estar aqui e eu quero seguir no clube, que meu objetivo é ser como assessor de imprensa. Pelo contrário, o Tiro saiu pela culatra e eu fui mandado embora. E quando eu encontro com o Rafa, eu falo com um amigo meu, que hoje eu sou padrinho da filha dele, né? É o Pedro, que fazia faculdade com o Rafa, era aluno do Rafa na faculdade, e ele falou, cara, tem um cara que está estudando ferramentas de coach, está aplicando com a gente, eu tô gostando. Quer bater um papo com ele? Eu falei, cara, pra já, né? Preciso de um direcionamento, preciso de um suporte, eu tô perdidaço, eu só sei fazer isso, eu só sei ser assessor de imprensa do Santos, velho. Eu me programei pra isso. E aí foi quando eu fui tomar um café com o Rafa, ali no Gonzaga, na Costa, ali no posto Portal de Santos. Um dia o Portal de Santos vai patrocinar a gente, hein, Rafa? Como empreendedor. Se Deus quiser. Testemos. O dia que a gente tiver famosão, a gente conta isso aí. E aí a gente, numa conversa muito legal, o Rafa me deu direcionamento, clareou minha cabeça e muitas questões. Traçamos um plano já ali para que eu pudesse entender minha renda. Eu tinha acabado de comprar um apartamento ali, estava com uma dívida de 35 anos e sem nenhum tipo de rendimento financeiro. Tinha só uma poupancinha ali que tinha sobrado da rapa do apartamento ali que eu tinha guardado por uma reserva. E aí eu estava bem desesperado, cara. E aí o Rafa foi o cara que me abriu a porta sem me conhecer, investiu a hora dele em mim, estava ali comigo, mesmo no meio do trabalho de expediente Sebrae, e começou a traçar o plano para começar a ter renda, que era voltar ao Santos, que era o que eu sabia fazer. E deu certo, né? Porque em 2015, logo 3 meses depois, eu estava de volta, o plano deu certo e funcionou, e voltei a trabalhar no Santos, e aí já voltei com uma outra cabeça. Muito legal. Então, e aí eu lembro, Vini, que o teu objetivo era voltar para o Santos, você voltou para o Santos, só que é muito engraçado, né, cara, porque o teu objetivo era voltar para o Santos, e é o que a gente chama de visão, né? A visão ela tem que ser utópica, você não pode alcançar a visão. O dia que você alcança a visão, você tem que ter uma nova visão, porque senão você não progride na vida. E eu lembro que assim que você chegou em Santos, você começou a fazer um trabalho, gratidão e felicidade, ela sempre existiu, mas chegou algum momento que você falou, cara, eu quero algo a mais do que isso aqui. Muito louco. Então, e aí eu volto, e uma coisa que eu aprendi muito com você é o que eu coloco até nas minhas palestras, assim, cara. Porque eu me formei como jornalista. Por mais que jornalista ele aprenda a escrever e a divulgar as pessoas, ele tem um grande defeito, que ele já é inserido um chip na cabeça dele que ele não pode se divulgar.
Cara, encontra a molecada hoje pra trabalhar aqui na V2, a molecada vem nos WhatsApp, assim, com umas fotos de máscara, o cabelo descabelado. Você entra no Instagram, os caras não tem uma foto, não tem um posicionamento, você não sabe o que o cara faz, quais são as habilidades. Então a gente acaba nesse chip falando assim pra gente, você não pode se divulgar. O que pra mim foi ensinado, mas nunca fez sentido, mas eu tinha extremamente essa crença de que eu não podia mostrar meu trabalho no Santos, os bastidores, os jogadores que me relacionavam. Cara, eu trabalhei com caras incríveis, eu trabalhei de Gabigol, Neymar, de Marta, Falcão, assim, vivi com essa galera, vivi. E isso eu tenho pouco registro, porque na minha cabeça eu não podia mostrar. E quando eu volto pro Santos, eu falei, cara, eu preciso de alguma maneira me mostrar, porque quando eu fui mandado embora, no meu telefone não tocou, ninguém falou assim, cara, vem pra cá, velho, você é muito brabo, foi esse teu trabalho. Não, velho, só sabia que eu era assessor de imprensa do Santos e eu fui ali, entendi que eu era extremamente descartável pro negócio. Eu falei, cara, preciso ter um valor agregado a mim, preciso de alguma maneira registrar meu trabalho. Não tinha Instagram, não tinha essa força de Instagram como é agora em 2015. A gente tinha ali o fanpage e tudo mais. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a registrar tudo que eu fazia de ações diferentes. Comecei a buscar fazer ações diferentes e registrar no meu Instagram. E aí sempre eu tinha meu trabalho e eu tinha algumas metas de fazer ações diferentes que pudessem impactar no meu nome de alguma maneira indireta e que pudesse associar a mim. Então, lembro que nesse ano a gente fez um circuito de pegadinhas dos atletas, jogadores do Santos, brincando de câmera escondida, fazendo surpresa dentro dos vestiários. Era uma coisa que nenhum clube fazia, o técnico brincando disso. Então foi uma coisa que eu criei. A gente colocou o ônibus do Globo Esporte, o Thiago Leifert, dentro do CT Repelé, com o Caio Ribeiro, que foi um negócio animal, que foi uma ideia que saiu dessa cachola, e eu arquitetei. Praticamente de tudo, eu tive que mover, persuadir um monte de gente para ter um sim. E isso foi um ano muito incrível, em que eu consegui trabalhar isso. E aí eu começo a ter um negócio que é tipo, cara, preciso de mais, preciso sair dessa caixa, preciso deixar essas ações, essa criatividade que tá trabalhando para fazer com outros caras. E aí em 2016 fica uma pulga de querer sair do Santos, cara, uma pulga muito forte, falo, cara, aqui eu não vou crescer e tudo mais. Quando eu chego das minhas férias de 2015 para 2016, tinha uma outra pessoa trabalhando do meu lado ali, por um cargo que inventaram, falei, cara, essa política tá me matando, com todo respeito das pessoas, mas cara, eu não tenho sustentação nenhuma aqui, isso já não tá me fazendo bem. E aí eu recebi um convite, assim, muito supetão, o Gabigol tá saindo pra Europa, você tem um bom relacionamento, quer cuidar da carreira dele, meio Brasil e na Europa e tal, a gente vai investir nisso, mas pouca gente sabe, eu ia sair ali de um CLT, eu ia virar uma pessoa jurídica, mas ia continuar sendo meio que um prestador de serviço sozinho, uma empresa. E, cara, eu apostei ali, mas pouco a gente sabe que, tipo, eu fui pra ganhar menos, fui pra trabalhar em São Paulo, eu tinha que subir a serra, fui pra investir, pra ter essa oportunidade de ir pra Europa, de entender como é que funcionava a vida de um atleta de uma maneira individual e não em um coletivo. E eu fui, cara, me joguei nisso aí, e eu vi que era legal, tinha esse romantismo que eu queria, tudo de criar as coisas, mas era muito difícil como sustentabilidade de crise, porque o atleta podia estar mal e você não conseguir gerar muita coisa, você ficar estacionado no teu trabalho, preso a uma pessoa. E a questão financeira, cara, que ali eu tava ganhando menos, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma projeção de estar com a grana desses caras, de ter as oportunidades e experiências desses caras. Se eu continuar nessa situação, eu tô chegando aos meus 30 anos, eu tava ali com 27, eu vou chegar bem quebrado ali sem conseguir comprar nada, sem conseguir ter uma experiência, conseguir construir uma família. E aí foi que eu senti, quando a gente fala do empreendedorismo de necessidade, a necessidade de vender um serviço, vender um produto que rola, começa a prestar assessoria de imprensa de uma maneira indireta para o jogador. E aí começa a se tornar um conceito de empresa, cara. Foi assim que e aí nasce Santos a V2. E aí nasce a V2MM. Nasce a V2MM de uma maneira indireta, né, Rafa? Assim, eu continuei fazendo esse trabalho para a Falcon, junto ao Gabigol, né? Falcon é a empresa, o Júnior, que é um cara que eu sou extremamente grato, um grande amigo, e junto com o Gabigol, que é o empresário dele, junto com o Gabigol. E aí a gente fica com esse trabalho por 3 anos, né? E nesse período, indiretamente, por uma questão, sim, de necessidade de renda, de crescimento e de aprendizado, eu comecei a vender serviços de assessoria de imprensa, que depois transformar em gestão de comunicação. Assessoria de imprensa, eu, Vinícius, sou ela entre o atleta, o jogador de futebol, e a mídia. E eu entendo que a mídia ela começa a perder força e começa a ter uma força de rede social,
começa a entender que o jogador precisa mostrar uma marca que ele pode criar. Aí vira uma gestão de comunicação. A gente vai colocar ele na mídia, vai relacionar ele com influencers, vai colocar ele vai ajustar a rede social dele, vai ensinar ele a fazer um post. E aí se torna uma gestão de comunicação para que ele se torne uma marca. E aí começa a aumentar o número de clientes, o Vinícius começa a se apaixonar por empreendedorismo. O Vinícius conversa muito ainda com o Rafa, mantém essa relação da gente... Cara, eu lembro que eu apareci com várias coisas nesse meio. Rafa, tô atendendo um cara, tô atendendo isso, vamos criar uma empresa de marmita, vou criar um... Eu lembro que quando eu tava ferradagem de grana, você me indicou um cara para eu cuidar e fazer texto para ele, aí que ele tava com necessidade de um Sebrae, ganhava um troco. Cara, velho, eu tinha grana, assim. Eu subia para São Paulo, pagava meu aluguel, pagava minhas contas, não sobrava grana. Então eu saí do Santos sem grana. Ali a dívida que eu tinha de apartamento eu já tinha resolvido. Mas, cara, tava empatando o jogo. Falei, ferrou. E... Eu queria falar... Hã? Posso? Vini, eu quero trazer algumas considerações das quais você falou aí. Cara, e desculpa, Rafa, que eu me empolgo, eu fico falando e eu fico parecendo um mago. Adoro. Mas hoje o dia é teu. É que eu sou folgado e eu quero dar meus pitacos também, mas hoje o dia é teu. Você falou algumas coisas aqui. Você participou dessa história aqui, hein, Rafa? Tu me Capellini, nosso parceiro. Você falou 3 pontos aqui bem interessantes. O primeiro deles é, caramba, eu como jornalista, eu tinha o chip que eu não deveria me vender. Jornalistas, advogados, médicos, dentistas... Porra, para de ficar prestando atenção nesse órgão de vocês, sabe? CRM, CRC, contabilidade, e jornalista, e OAB. Galera, vocês estão entendendo isso tudo errado. Vocês vocês devem se vender. Pelo amor de Deus, isso não existe. Vendas é a primeira profissão que existe no mundo. Só que, lógico, você tem que seguir algumas regras. Agora, alguém tem preguiça, de repente, de ler as regras, de entender e fala, não posso me vender. Aí o cara se tranca, cria barreiras de venda para ele mesmo. Eu estava falando isso, inclusive, ontem. Então, pessoal, vocês precisam se vender. Lógico que dentro do órgão de vocês existem algumas peculiaridades, mas em momento algum está escrito ali que você não pode vender o teu serviço e você não pode se divulgar. Então é muito importante vocês entenderem isso que você comentou, Vini. E uma outra coisa, o Vini com 27 anos, preocupado que ele ia ter 30 e ele tinha que fazer alguma coisa. Galera, o empreendedor, ele corre atrás do resultado, ele corre atrás do dinheiro, mesmo não sabendo onde está. Vamos lembrar daquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Os ratinhos corriam no labirinto sem saber onde estava o queijo. Mas eles corriam, todo dia eles acordavam, botavam tênis e corriam. O empreendedorismo é isso. E as pessoas não entendem, pô, mas tá correndo para que tá fazendo? Por quê? Porque eu tenho que achar o meu queijo. E onde está meu queijo? Não sei, cacete! Só que eu costumo falar que hoje tem pessoas, eu chamo de adolescentes, dos 20 aos 30 anos, eu falo que são os adolescentes hoje em dia. Dos 20 aos 30 anos, tem adolescentes que estão querendo saber de balada, estão querendo saber de cachaça, estão querendo saber de namoro, mas tem adolescente de 20 a 30 anos que está correndo atrás dele. E aí, eu tenho certeza do que eu estou falando. O resultado é certo. O resultado vai acontecer. Só que o resultado é certo no tempo dele. Se você parar de correr atrás, você não vai ter resultado. Então isso é uma coisa muito louca, né? E olha só, tá com quantos anos agora, Vini? Agora eu tô com 32. 32, foi 33. E logo, logo, pessoal, a gente vai chegar nos resultados do Vini e vocês vão perceber que, cara, nesse monte de ações, que tinha dias, como ele falou, não tinha a mínima ideia que ele estava fazendo. Eu lembro que você me chamou para conversar com um cara de CrossFit também, que você estava pensando em abrir, não sei se era um box ou um evento, cara, e eu não chamo isso... É a corrida do queijo. Oi? É a corrida do queijo, cara. É a corrida do queijo. E muita gente acha, Vini, que esse cara tá perdido, tá? Fala, caralho, o Vini veio aqui e falou de CrossFit, o Vini veio aqui e tá fazendo texto, o Vini agora falou que vai sapatear. Pô, esse cara tá totalmente perdido. Não, é a corrida do queijo. Você olha assim, você fala, cara, tem 8, 10, 12 coisas aqui. Uma vez aquele Ricardo Eletro, ele falou, cara, eu dou 10 tiros por mês, eu dou 10 tiros, 8 eu erro. E todo mundo fica falando, olha lá, o Ricardo Eletro fez mais uma bobagem, o Ricardo fez mais uma bobagem. Só que esses dois que eu acerto, irmão, você entende? E ainda multiplica. Exatamente, Vini. Cara, que legal, velho, que legal. E aí, irmão,
Me conta, e aí, se eu não me engano, foi há uns 2, 3 anos atrás que a gente começou a fazer um trabalho formal, que você me contratou, né? Você contratou a metodologia para trabalhar agora para o Vini e para a V2MM, certo? Certo, faz quase 2 anos. Começamos nós primeiro, acho que a gente começou muito mais Vini. Esse momento de pandemia, 2019, eu tinha uma renda fixa aí que eu contei aí de Forcon, Gabigol, e tinha a V2MM que eu já tinha estudado muito empreendedorismo, me envolvi um monte de mentorias, imersões, me envolvi com livros, a gente estava junto, né, em muitas também, Rafa, livros, podcast, e aquilo ali foi cara, falei assim, cara, sabe aquela pulguinha atrás da orelha lá do Santos, que eu não podia fazer minhas coisas, que eu tinha uma estrutura, um ecossistema que me barrava. Ali eu comecei a sentir que estava fazendo sentido. Falei, cara, eu posso vender um produto, eu posso criar um produto do meu jeito, o que eu acredito, eu posso encantar e resolver o problema de uma pessoa, ou ativar um desejo de uma pessoa. Eu falei, cara, isso me encanta. Isso me faz levantar da cama todo dia. Vou pegar um avião, né? E aí, em 2020, a gente teve uma pandemia, eu tinha acabado de sair dessa renda fixa, eu tinha uma empresa que estava ali começando a virar uma empresa mesmo, que era a V2MM, engatinhando, e vem a pandemia, eu falo, cara, ferrou, acabou o futebol, como é que eu vou fazer? Então eu dei uma enxugada na empresa e comecei a investir muito numa área educacional, cara. A gente estava envolvido ali com essa questão do marketing digital, que era oportunidade para todo mundo, para mim, para você, eu preciso entrar no Instagram, tudo, preciso começar a produzir conteúdo, e entrei nessa de cabeça. Produzindo conteúdo muito para jovens com relação à comunicação, como driblar a vergonha, como você vencer a timidez e falar em público, gravar um vídeo, falar com teus colegas, fazer, sei lá, depois uma palestra, uma apresentação, muito para essa galera do futebol. E nesse momento transitório com pandemia, a gente começou, eu, você, o Rafa, e você foi me alinhando ali também, vida do Vinícius e tal. Foi muito legal para dar uma direção do que a gente poderia buscar, e aí começamos a trabalhar muito mais planejamento financeiro, indicadores, metas da empresa, metas do Vinícius. Isso foi criando essa base. Ô Vini, eu lembro que quando você chegou, você estava pensando meio que em trocar a tua energia, deixar a V2MM meio de lado para começar, não, para tocar o que você chama de academia extraordinária na época. E eu lembro que nesse momento existiam algumas dificuldades, né? Por exemplo, você pensava em se mudar para Floripa, você pensava em focar muito na academia extraordinária, deixar um pouquinho a V2MM. Me conta um pouquinho aí dessas suas dificuldades antes da metodologia. É que é muito engraçado, né? Quando você fala assim, se mudar para Floripa, né? O Vinícius, ao mesmo tempo que eu tô correndo atrás do queijo, trabalhando, empreendendo, eu também tenho muita preocupação com os pilares que você falou, qualidade de vida, assim. Hoje eu moro em São Paulo, não é uma cidade satélite de qualidade de vida, mas eu consigo ter qualidade de vida. Porque o lugar que eu tô, cara, eu acabei de treinar, tal, eu consigo ter o meu momento e ter um foco legal de trabalho. Mas o Vinícius sempre, surfista, gosta da praia, vive sempre na praia, sonha em um dia morar ali de frente pro mar. É o meu objetivo, vamos dizer, de aposentadoria não, mas já bem sucedido. Então eu falei, cara, Rafa, eu posso trabalhar no digital, vou para João Pessoa, vou para Florianópolis, eu quero ficar num lugar diferente aqui de Santos, da Baixada, que eu acho que aqui para mim já é um ambiente que tá meus familiares, tudo, mas já deu, preciso pegar uma outra atmosfera. E tive esses meus devaneios tranquilamente, e que podem se tornar realidade um dia, não sei. E eu queria viver desse digital, né? Eu queria viver desse digital e não ter mais essa presença de ir nos jogos, de ir nos estádios, de estar me relacionando com o cliente, estar só falando digital. Entrei nessa barca aí, como muita gente fala, né, e conta esse conto pra gente maravilhoso. Né? E é muito assim a verdade, né, Rafa? Não é esse o game, na minha opinião, funciona para muita gente, mas não era meu game, né? Também, além do devaneio, tem um outro Vinícius, que é um cara que aí essas nossas conversas foi me descobrindo um cara de muita vontade de se relacionar, que adora se relacionar e que cria projetos através dos relacionamentos que ele faz. Ele precisa estar com pessoas, ele precisa estar aqui em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e aí as coisas começam a mudar quando você entra no centro, no direcionamento com suporte.
Galera, e há 2, 3 anos atrás, então, ele pensou em parar de dar atenção para a empresa hoje, que é o principal negócio dele. Olha Pensei, que interessante. pensei não. Em alguns momentos eu me vi muito aqui no Instagram, com todo respeito a galera que tá aqui na audiência, conversando com a galera, com um público que não era meu cliente, e esqueci de dar atenção para minha base e achei que já está consolidada. E aí quando eu começo a olhar para minha base, eu falo assim, a grana tá aqui, quem já me comprou é esse que eu tenho que atender, é aqui que eu vou viver. Então você me vê que isso aí vai fazer final de pandemia ali, que a gente tem um áudio de pandemia 2021 em diante, eu começo a sair do Instagram, muito dessa pressão do marketing digital e vou olhar para minha base. Eu vou investir meu tempo em aumentar minha base, criar mais valor com essa galera e multiplicar o valor com essa galera. E é ali que eu começo a achar meu queijo. Ô Vini, e é um erro muito comum das pessoas, tá? Elas terem a sua empresa, é dali que elas se alimentam, é dali que vem o leitinho para elas, que inclusive dentro do marketing você conhece, né, na matriz BCG se chama vaca leiteira, justamente por causa disso. Então ele recebe o leitinho, aí em algum momento ele fala, quer saber? Essa vaca tá meio magrinha, eu vou para outro lugar. Ele vai para um lugar que ainda não tem nada para ele, né? E aí você fala, cara, será que vale a pena você parar de dar atenção para essa vaca? Você voltou a dar atenção para essa vaca na época, e aí os resultados eles começaram a acontecer por causa da metodologia gestão pragmática. Acredito que ajudou, mas a grande sacada foi a gente lançar a luz aos olhos do que realmente dava resultado para o Vinícius. E o Vinícius olhava lá e falava, cara, quer saber, a V2MM tem aqui, eu também tenho a minha metodologia consolidada, né? O Vini tem a metodologia dele, que foi uma coisa que para mim foi difícil entender na época. Eu falava, pô, agora tu vai ser assessor de empresa? Ele, não, eu vou fazer gestão de comunicação. E eu, como era uma coisa nova, eu falava, que porra é essa? Até eu entender que era, cara, assessoria imprensa. E aí eu vou falar para a vovó entender, tá, Vini? Você pode me pontuar depois. Assessoria de imprensa é conectar ali o jogador com as mídias e treiná-lo para falar bem. Mas gestão da comunicação é, cara, eu vou ensinar a tua comunicação desde atender um fã na hora de tu assinar uma camisa até o momento de você fazer um stories. E aí, com isso, né, vamos fazer aquela brincadeira, né? Você não vai mais caçar borboletas, você vai deixar teu jardim bonito para as borboletas virem. Que é, pô, a partir do momento que eu faço o meu trabalho bem, eu sou um bom jogador e eu me comunico bem, eu não vou precisar mais não vou precisar, né? Não vou ser tão necessário o assessor de imprensa ir atrás da imprensa para mim. Por quê? Eu vou facilitar o trabalho do assessor de imprensa a partir do momento que eu me comunico bem. A imprensa vai falar, cara, vamos ali que é tiro certo, a coisa vai ficar legal. Mais ou menos isso, não é, Vini? Exato, é isso. E você tem que entender que as mídias tradicionais vão acabar, Rafa. Não tem mais tanto investimento, o patrocinador não está lá. Eu falo isso com a minha equipe todo dia, eu falo, a gente está ainda fazendo, quando eu comecei a V2MM, eu falava para os clientes assim, ó, 70 é mídia tradicional, você vai sair no site, você vai sair no jornal, vai sair na revista, 30% é rede social. Hoje a conta é 70 rede social, 30 mídia. A conta é essa. E ela vai aumentar, porque não está tendo mais incentivo, está mudando a forma de comunicar, não tem mais esse elo do jornalista, agora é o elo do influencer. E eu falo para minha equipe todo dia, cara. A gente tem o nosso e-mail, né, que é a nossa lista da galera de jornalismo. A gente precisa ter nas redações? Precisa. Mas a gente tem que e deve já estar muito forte nesse novo mercado que é os influencers, relacionamento com páginas, perfis que falam de forma segmentada. A gente vai aumentar muito mais o grande ativo do mundo dos nossos clientes, que é a audiência. E aí eles vão se tornar relevantes. E aí, velho, aí é grana ilimitada, a hora que você consegue estourar em audiência e é case pra caramba. Beleza, meu irmão. E aí agora a gente está consolidado na V2MM, o bicho está pegando, a gente encontrou o gestor de comunicação do pessoal que joga bola, etc e tal. E aí, quais foram as mudanças que aconteceram na V2MM depois da MGP? O que a minha metodologia, o que o Barreto, junto com os colaboradores dele, o que você aprendeu conosco, conseguiu trazer para a empresa de mudança e, consequentemente, de resultado? O que você tem para nos falar sobre isso? Cara, E aí a gente faz a gente inicia um outro processo, né? V2MM essencial em junho, julho de 2021. Eu falo, Barreto, eu preciso agora de alguém dentro da empresa. Eu quero ser pego na mão aqui como gestor e me carrega, velho. Preciso mais.
E aí vem o Misha, que é um cara que se tornou um grande amigo e um baita de um consultor aí, que você tem um time, acho que é seu braço direito, um dos seus grandes braços direitos, e o trabalho dele, para mim, fala assim, a primeira reunião que a gente faz é, cara, Misha, vamos vender a V2 e vamos fazer academia extraordinária, cara, academia extraordinária, escala, vamos ter tecnologia, vamos ter uma rede de alunos. E aí a gente começou a conversar, ele falou, tá, mas aquele negócio da vaca leiteira que o Rafa falou, eu falei, cara, mas olha a V2 aqui, velho, olha o tanto de gente que você já consolidou, olha a tua história, olha teus resultados, olha onde a gente pode chegar se a gente fizer isso com um funil de vendas, com os teus indicadores aqui do que você pode ganhar, do que você ganha no mês, do que você ganha no ano, do que você pode investir, de você aumentar a equipe, de pequenos produtos ou negócios que você pode transformar isso numa empresa que vai se tornar uma holding em vários negócios da comunicação aí no esporte. Comecei a olhar aquilo e é uma frase que eu ouvi muito com o Joel, que você mencionou um pouco, que é a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. O que motiva a gente, o que vai arrastar a gente, o que vai continuar fazendo arrastar são os resultados da gente. E aí comecei a ver resultado de grana, de aumento de cliente, de marca, cara, de clientes começarem a... Pô, como é que faz para entrar na V2MM? Eu gosto da V2MM que tal cara quer, eu quero também. Eu falei, caraca, isso tem valor. E aí é um valor imensurável, quando você começa a ter marca, né? O grande tchan de cada negócio, quando ele se torna caro, valorizado, você tem uma marca que as pessoas compram ela por conhecê-la. E aí eu comecei a sentir rolar isso com a V2MM. Eu falei assim, cara, eu preciso dar mais atenção para isso. E aí eu deixo de investir horas que eu investia, principalmente no online, e começo a investir dentro da galera. Então é treinar os clientes, fazer o meu funil de vendas, treinar meu time. Eu não chamo de colaborador, eu chamo de meu time, velho. Que é uma galera, uma molecada nova, com muita vontade, começou a crescer. Cara, eu tinha, em 2021, 5 pessoas na minha equipe. Hoje eu tô com 15. E vai aumentar e a gente está criando os negócios. Então eu comecei a olhar muito mais para dentro dessa questão. Vini, fala um pouquinho sobre isso que a Bia comentou aí. É até a mãe da Bia, né? A Bia é uma menina linda, que é lá de Maceió, maravilhosa. E quem tá falando é a Fernanda, a mãe dela, que é uma batalhadora. Você vai ver essa menina em algum momento brilhando como uma atleta, com uma história linda. E eu sou muito grato à Fernanda, à Bia, pela história. E quando ela escreve agora, em breve, ela está também na V2, é justamente isso que eu fiz. Eu peguei o que eu estava levando para um outro business, sem uma conexão de marca, sem uma comunicação do que era Vinícius Academia, V2. O que esse cara está fazendo? E a V2 já estava com mais força, já tinha cliente, já tinha rodagem, já tinha uma empresa, já tinha time. Eu trago isso e começo a fazer os mesmos treinamentos. Hoje a gente tem um programa chamado Rodada V2, que eu não conheço nenhuma empresa gestora de comunicação para atleta no Brasil que tenha um programa de treinamento de comunicação. Então você imagina uma pirâmide, a base da pirâmide, o cara começar a se comunicar, ele aprender a falar, aprender a se expressar, aprender a usar uma rede social para depois, e no mesmo tempo ele aparecer na mídia, começar a fazer as postagens dele, e depois ele se tornar um cara patrocinado, que é a última vertente, que é quando você investe e depois começa a ter o retorno sobre a tua imagem, que é um patrocínio, são os negócios, que é a tua imagem. E aí a gente traz um programa que chama Rodada V2. 2 vezes no mês, chama o time da V2 e os clientes entram nesse programa para fazer aulas comigo. Então, tem a mesma aula nas 2 datas do mês, e ele pode vir em uma das 2 datas. E a gente vai trocando o tema para ir de acordo com o crescimento e com a necessidade dos clientes na parte de comunicação. Então, a Academia Extraordinária não acabou. Todo aquele conceito, todo o método, ele está dentro da V2MM e está como base do projeto da V2MM. Que eu lembro, Vini, desse momento, o qual a gente estava começando a entender que o melhor negócio era a gente continuar com a marca V2MM, só que a Academia Extraordinária, ela ia para baixo do que a gente chamou de guarda-chuva V2MM, né? Então, não é que a gente simplesmente matou o produto, matou o serviço, a gente pegou a Academia Extraordinária em algum momento e a gente colocou dentro desse guarda-chuva maravilhoso que você montou, que foi a V2MM. E aí, Vini, o que você puder me mensurar, quais foram os resultados? Eu tenho aqui, eu falei, cara, a gente precisa fazer uma live
por causa do testemunho que você me deu semana passada, né? E eu gostaria de ler ele aqui, Vini, se não for um problema para você, lógico, eu vou omitir algumas informações aqui, suas, mas eu posso ler ele na íntegra aqui, algum problema, não? Pode, cara, pode, é um prazer. Show de bola. História, quando eu vi isso, lógico, a primeira pessoa que eu mandei foi pro meu pai, né, que foi um cara que investiu em mim junto com a minha mãe. Eu mandei para ele e falei, cara, você vai contar aí, né? E ele ficou muito feliz. E aí ele falou, só não fica comentando muito, né? E continua. E domingo eu fui visitá-lo, a primeira coisa que ele fez, São Paulo, tá em Santos, a primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço e falou, cara, parabéns, que você continue, mas parabéns pelas tuas vitórias, cara. O pai tá muito orgulhoso de você, um filho maravilhoso que eu consegui criar e que você se tornou, e parabéns por você alcançar teus sonhos, teus objetivos e conseguir ver isso. Tô muito orgulhoso. Isso é foda, cara. Isso é foda. E ver o sorrisão dele, ele fazer questão de enfatizar isso no encontro é onde você fala assim, puta, velho. Tá aí a recompensa. E aí você fala de pilar de família, cara. É aí que hoje eu sou muito feliz. Antes de você comentar, complementando família, meus pais estão viajando, né? Uma viagem que eu paguei para eles de Natal. Graças a Deus, ao trabalho do meu pai, à tentação da minha mãe, né? Eu não tenho que ajudar lá em casa com comida, com casa, com situações, né? A gente não precisa. Mas se eu puder fazê-los usufruir de uma diversão e uma recompensa. Então ontem minha mãe tava mandando mensagem pra mim, ela, pô filha, a pousada que você escolheu pra gente aqui em Arraial do Cabo é legal pra caramba. Tava vendo meu pai ali no barco tomando uma cerveja com a minha mãe lá em Arraial do Cabo e foi uma viagem que eu dei pra eles de Natal, eles usufruindo. Então, cara, isso pra mim me arrepia e se eu puder fazer isso e potencializar isso cada vez mais, eu vou fazer. E uma até brincou, a próxima é Cancún, tá? Eu falei, então eu vou trabalhar mais um pouquinho pra pagar essa de Cancún pro Caribe pros meus velhinhos. Ô Vini, eu vou até segurar um pouco, porque você entrou numa das promessas, né, que é família, e eu estava até conversando com o Renan, né, meu sócio, falando, cara, nessa parte, não sei se o Vinícius vai entrar na família, porque ele não necessariamente trabalha com alguém da família dele, mas eu lembro que nesse interim você passou por relacionamento, né? Você chegou por alguns momentos de altos e baixos, porque nesse interim você casou, você se divorciou, você agora está com uma pessoa aí incrível, eu vejo aí, a gente conversa, uma pessoa incrível, mas a vida do empreendedor, a vida do ser humano é cheia de altos e baixos. Eu tenho certeza que no momento que você casou e você se divorciou, é uma pessoa só. Você também dá uma estremecida dentro do profissional. Como é que está hoje essa tua parte de relacionamento familiar? Você já falou dos teus pais e te agradeço por isso. E como é que está o teu relacionamento aí com a sua namorada, com os seus amigos? Você tá tendo tempo para vê-los? Como é que está isso daí? Cara, é engraçado, assim. Hoje eu tenho uma briga assim, com a Gi muito legal, porque eu tô num ritmo muito acelerado. Sabe, né? Como você falou da corrida do queijo. Hoje eu achei o queijo e agora eu quero transformar a mussarela no queijo brie, mas também com parmesão, com um roquefort, com gorgonzola. Então eu quero que seja uma fábrica de queijos, né? E isso exige tempo, exige muito trabalho. Então eu tento equilibrar da melhor maneira. Eu tô em São Paulo, cara, eu fico aqui a semana toda. Aqui estão as redes de negócios, aqui eu tenho um foco, aqui eu me disperso muito menos. E aí, final de semana, eu tenho conseguido, pelo menos, ficar um dia e meio lá em Santos. Fico com a Gi, que é a minha namorada. Dou um abraço nos meus pais, como eu fiz lá, para dar um beijo. Às vezes saio para almoçar com eles. E tento curtir o máximo deles que eu consigo. Mesmo que eu esteja morto, às vezes, em capote e durma. E com os meus amigos, eu me afastei muito por uma questão de distância de trabalho. Da galera ali, essa galera que a gente sai, vai pra bar, não sei o que lá. Não tenho mais essa rede, Rafa, eu cortei de uma maneira que eu precisava ter um momento mais de descanso e eu comecei a olhar mais para dentro de família e amigos que vão fazer coisas que
que eu gosto mais, que eu tenho mais prazer, que é praticar esporte. Então eu acordo nos finais de semana 4h30 da manhã, vou surfar com meus amigos, a gente vai surfar de carro velho, ouvindo Tim Maia e aí vai pro litoral e se diverte com os tiozinhos que eu vou, com os amigaços, eu tenho 50 anos. Então eu fico pensando, caraca, se esses caras envelhecerem mais 20, eu tô lascado, eu vou ficar sozinho. Então eu tenho sim essa parte desse medo, que acho que faz parte, você tem que abrir mão de algumas coisas, sim, não vou falar como da carrochinha aqui para vocês, quando você está empreendendo, quando você está no negócio, mas eu tento equilibrar para curtir esses momentos. E a minha discussão com a Gia Abreu, que eu tenho, ela fala assim, pô, mas e eu? Vamos sair? Não sei o que ela fala assim, cara, a gente pode sair, mas vamos para ali para uma praia rapidinho, vamos fazer alguma coisa rápida, vamos ficar com a família. E ela já quer, vamos, às vezes ela quer sair, quer ir ver os amigos à noite. Eu falei, cara, não tem o pique, você vai ver que eu vou dormir na cara dos seus amigos. Então é uma briga muito legal. Mas eu busco sempre, cara, dentro do desequilíbrio, equilibrar da melhor maneira para que eu possa viver também bem, porque meus pilares não adianta só eu trabalhar, chegar no final de semana estar trabalhando, eu vou surtar, eu vou pifar, eu preciso ter de alguma maneira o meu susto, eu preciso ter um momento do meu carinho com a minha namorada, eu preciso ter um beijo do meu pai e da minha mãe, eu preciso ter um bom restaurante, uma boa experiência, eu preciso pular de um avião, que nem a louca da minha namorada me mandou na semana passada, que eu fui pular de um avião. Eu vi. Sensacional. E esses momentos fazem parte, que é onde você fala, cara, meu trabalho, aqui está a minha recompensa pelo meu trabalho e eu vou buscar mais. E é esse o game que eu tenho feito. Mas é muito legal como você tem essas discussões dentro dos seus relacionamentos, discussões que são para crescimento. Mas eu também vi, por exemplo, minha namorada nesse momento, ela também estava no momento de transição, ela vinha de uma separação, eu já tinha passado por esse momento um pouquinho antes que ela, uma troca de vida, e ela começa a criar um negócio dela e começa a também evoluir, começa a entender como fazer renda, começa a organizar a agenda, começa a ter produtividade, e ela fala, pô, cara, você de alguma maneira você me impulsiona nesse sentido, assim, isso é uma referência. E isso é legal pra caramba. E eu tenho de alguma maneira essa responsabilidade, e eu faço com uma maior alegria, cara, se eu puder influenciar outras pessoas, com pessoas como você que me influenciaram, eu vou fazer com o maior carinho, e isso eu acho que está muito ligado à família. É uma briga que eu tenho, ela fala assim, família, não se esquece da família. Eu falei, não esqueço, saúde e família. Porque às vezes o negócio desequilibra. Tem gente que fala que, não, gente, às vezes desequilibra. E aí a gente vai buscando tá junto para quem não se passa ali. Eu tenho esse conceito. Então a gente pega e tem ali, né, dos 4 pilares, né, das quatro promessas. Então a gente acabou de falar de ambiente familiar. O Vini, ele comentou também aí sobre o controle total dos seus resultados. Você viu que ele falou bastante, né, relacionado a todo o controle da empresa que ele tem hoje. Foi daí que ele tomou a decisão de botar a Academia Extraordinária embaixo do guarda-chuva V2MM. Então já temos 2 promessas aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho de qualidade de vida no final, e eu quero trazer aqui relacionado a seus resultados, que é a terceira promessa, né? Maximização da lucratividade. 8 de março de 2022. Tenho compartilhado muitas conquistas que eu só sonhava e achava que seriam impossíveis por várias vezes. Hoje eu me deparei com o que vou te mostrar agora. Há alguns anos eu ouvi de você a pergunta: como você vai faturar um determinado número com assessoria para jogador? Eu não conheço ninguém. Você me falou isso. Isso, né? Você escreveu aqui para mim, né? Há 8 anos eu ouvi de você. Toco no meu estômago, pode ser que ia sair uma cratera no meu estômago aqui. Ele falou, pô, eu quero ter tanto. Eu falei, tá, então ele queria ser um assessor de imprensa com um salário de tantos mil reais. Eu falei, beleza, quantos assessores que você conhece que tem esse salário? E ele não conseguiu me dizer nenhum. Eu falei, pô, você quer ter um salário desse como assessor de imprensa, mas você não conhece nenhum assessor de imprensa que tenha salário. E aí no dia 8 de março ele bota assim para mim: hoje esse valor é só o meu prolabore dentro da empresa. Não estou falando de lucro, eu estou dizendo o prolabore, o salário dele dentro da empresa. Me lembro da gente conversando e falando que era difícil alcançar os sonhados 6 dígitos que tanto ouvimos os players falando. E hoje quero compartilhar com você uma vitória, uma conquista e honrar aquele café no posto Portal de Santos na determinada época. Sem aquele café não teria Barretos, não teria VQV, pessoal, VQV eu comecei como Vamos que Vamos também, né? Não teria indicação para a mentoria do Joel. O Joel é um mentor, um cara que nos ajudou muito, né, Vini? Não teria o Michel, não teria Essencial. E aí ele me manda a tabelinha financeira de
2017 para 2022. Cara, eu não consigo nem fazer a porcentagem disso aqui, cara. Eu não me preparei, eu deveria ter me preparado. Mas, galera, nossa, eu acho que a gente está falando aqui em 5 anos. 10x. Não foi 10x. Foi 100, cara. 100x. Pelo número que tu me passou aqui. Ou então tu errou os números. Errei? Então tu errou os números, cara. Porque pelo número que tu tá me mostrando aqui. Bom, mas tudo bem. Vamos trabalhar com esse número de 10 vezes. Que provavelmente, de repente. É verdade. Não, é verdade. Verdade. Desculpa. Verdade. 100x. Foi 100 vezes? Galera, em 5 anos, ele multiplicou o faturamento da empresa dele em 100 vezes. Galera, não é 100 vezes o bagulho. Esse bagulho é estratosférico. Isso, eu vou te falar que eu acho que tu teve a mesma percepção que eu, sabe? Eu olhei assim, agora que eu acho que a gente caiu na real, Vini. Eu acho que a gente não tinha caído na real na hora que a gente olhou. Não. Você, em 5 anos, multiplicou em 100 vezes. Tá aqui, 100 vezes mais em grana, pessoas impactadas e famílias trabalhando. Aí você termina com o trabalho, faz história, o legado, e aí você me manda a tua planilha. 100 vezes, Vini. E há alguns anos atrás, tu estava desempregado, olhando e falando, porra, Barreto, era isso que eu queria. Você vê que coisa maluca, cara. Legal pra cacete, né, cara? É legal pra cacete, cara. E aí vem a qualidade de vida, porque eu lembro que teve uma época que você morava em São Vicente, num apartamento, puta, bonitinho, arrumadinho, que o seu pai te ajudou naquele momento. Hoje você está em São Paulo, você teve oportunidades aí as quais você teve que investir para estar do lado de várias pessoas importantes que o nosso mentor de novo te proporcionou. E aí, bom, mostramos o resultado. Então, olha só, a gente já falou de ambiente familiar, ok, a gente já falou de controle total dos números, que a gente errou aqui, a gente viu agora, e a gente falou de maximização de resultado. Finaliza com qualidade de vida, Vini. Como é que tá? Agora vamos fazer uma ponte para o passado. Lembra as tuas inseguranças, os teus receios, né? Você, inclusive, mudou todo o teu biotipo, né, Vini? Você era um cara que não cuidava tanto do teu corpo, da tua saúde, como você cuida hoje. Não que você, há 5, 8 anos atrás, você era desleixado, mas hoje você é um exemplo para isso. E como é que está a tua qualidade de vida, tanto de cabeça como de físico? Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, primeiro, obrigado, honro. Também vou honrar as palavras aí da Bia, da Fernanda, que é uma pessoa que me ajudou, confiou no meu trabalho, tá falando que você merece, a palavra da Patrícia, falando que ela é muito legal. De fato, eu me emocionei, cara. Eu não tinha dado conta de que era 100 vezes mais de crescimento. E, cara, eu comecei, tava pegando uma pedrinha aqui, falei, cara, esse momento eu tenho que, de alguma maneira, lembrar celebrar essa vitória e deixar ele ancorado. Porque, cara, foram tantas lutas atrás desse queijo, velho. E vão muitas outras vir, porque ainda nada foi conquistado. E essa é a sensação que eu tenho. Ah, Vinícius, mas você... Não, velho. É o mesmo cara. Com a mesma vontade. Mas com muito mais agora certeza de que vale a pena. Isso é papo de internet. Cara, não. Vale a pena. Essa parada da corrida do queijo que você falou, mano, você vai achar o seu queijo. E agora a minha missão é que esse queijo possa chegar para várias outras pessoas, possa ter diferentes sabores e transformar, impactar famílias, e servir para ajudar. Tanto famílias que trabalham comigo, como pessoas que eu vou impactar e famílias que vão ter um futuro diferente. É isso que eu acredito e eu agradeço, muito grato a você por ter aberto esse espaço e grato às pessoas que acreditaram naquele cara que era jornalista, que ia tomar cafezinho no posto, colocava uma camisa polo, ia de motinha para vender um produto. Eu não sabia nem o que estava fazendo. Não tinha nenhuma ferramenta de venda. Pelo contrário, foi ensinado que ele nunca poderia vender nada. Ele tem que, em 5 anos, multiplicar por 100 vezes o conhecimento dele. Isso me faz querer continuar e
pra essa história que eu acho que eu tenho muita energia pra fazer muito mais. Por mais que eu fale pro Misha várias vezes, que às vezes eu falo, cara, tô cansado, tá difícil. É muito louco ser empreendedor. É muito louco. Mas, cara, os resultados, eles aparecem muito mais rápido do que você esperar algo de um trabalho que não tem uma meritocracia, que é isso que eu nunca vi. Então vale a pena. Cara, sobre cabeça, assim, velho, eu sempre fisicamente eu me cuidei muito, gostei sempre de fazer atividade física, sou um cara que sempre, eu quis sempre ser atleta, mas eu nunca desenvolvi talento pra piromba nenhuma, mas eu gostei de fazer tudo. Então, cara, eu já fiz judô, já surfei, surfo, já joguei bola, jogo futebol, corro, nado, tava treinando agora, fazendo treinamento funcional que eu amo fazer. Pessoas falam, o que você faz de esporte? Eu falo, cara, sério que você vai ter sabe pra achar que é verdade? Faço funcional, futebol, surf, nada e corro. Ah, não, como você faz isso? Eu falo, cara, eu adoro, eu não paro, eu treino todo dia. Só que por muito tempo eu não treinava, cuidei do meu corpo, não fiz academia, comecei a fazer crossfit e tal, mas eu sempre tive muito problema de ansiedade, tive muitas crises de ansiedade, mas muitas crises por questões que eu não consegui entender, que ficaram falhas da minha adolescência para os meus 20 a 30 anos, como se fosse um novo adolescente, questões de relacionamento, questões que eu precisava ter de percepção sobre o meu corpo, questões sobre sexualidade. Isso tudo eu trabalhei muito, investi muito em mim, muito terapia, imersão e autoconhecimento. E você sabe de muita coisa, a gente contou muito, e eu sempre sofri com ansiedade, tive alguns picos sim de depressão, mas nunca fui constatado, então não vou ficar falando, eu tive depressão, mas tive sim situações que eu não conseguia levantar da cama, e eu falei, cara, travei, buguei, não tenho prazer em trabalhar, não tenho prazer em sair com meus amigos, passei por médicos, tomei remédios, tive uma separação, foi um momento que para mim foi a decisão mais difícil da minha vida, junto com a saída do Santos, mais até que a saída do Santos. Saí de casa, depois de me casar, e em 6 meses eu entendi que aquilo não era para mim, respeito, mas não era aquela situação, e tomei a atitude corajosa numa cidade como Santos, em que todo mundo se conhece, em que minha relação era conhecida, eu tinha que sair na rua e carregar essa vergonha ali, pelas crenças que foram colocadas. E, cara, de 2018, desse momento de separação, até 2022, faz quase 4 anos, cara, foi assim, Vinícius assim, velho. Mas com muita dor, com muitos altos e baixos, com muita dificuldade, com crises, com terapia, com momentos em que eu quis desistir, largar tudo, que eu não me entendia, que eu sentia muito vazio, que eu me sentia muita angústia. Então, quando eu vejo pessoas assim, eu não posso julgar ninguém, não devo, é uma coisa que eu sempre comento com a Gia, você tá julgando? Eu falo, realmente, agora eu comecei a julgar, eu tenho que parar. Eu vejo pessoas com ansiedade, com a depressão, e é muito fácil você falar de fora. Você tem que fazer isso, aquilo. Quando você tá, perdendo a guerra. E eu perdi várias vezes, algumas batalhas, mas o intuito para as pessoas é tipo, cara, não para, não desiste. Vai ter uma coisa que você vai encontrar. E uma coisa que me ajudou muito foi o meu trabalho, que é uma recompensa do que eu produzo. Eu vejo minha equipe ali, pequenas coisas, cara. Eu levo às vezes minha equipe para um estádio, para um almoço. Os caras, obrigado, Vini. Agora a gente montou uma turma de inglês com a turma, obrigado, Vini. O cara falou, cara, tem valor. E atividades físicas que eu faço diariamente. Por que você treina aquele maluco 27 dias por semana? Cara, porque é isso que me dá a minha sustentação. Então eu busquei terapia, busquei meditação, atividade física. Eu encontrei esse equilíbrio através da atividade física. Então eu começo meu dia, vou dar uma suada, vou me colocar no meu centro, e aí eu vou trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite. É dolorido, é cansativo, mas com muita alegria, com muita felicidade. Então eu começo a trabalhar os pilares da minha qualidade de vida com meus treinamentos, que é onde me equilibra. Tenho as relações de carinho, de amor com a minha família, com meus pais, com a minha namorada. Tenho relação espiritual minha, quando trabalho a minha parte espiritual.
acredito muito no espiritismo, quando leio, estudo, faço minha oração, quando agradeço a Deus quando vejo o sol todo dia e falo obrigado Deus, obrigado vida, universo, quando estou com meus amigos dentro do mar, para mim isso trabalha a minha qualidade de vida, a minha saúde, minha espiritualidade e meu trabalho em que eu busco fazer o que eu amo. Nem sempre eu vou fazer atitudes, tá fazendo coisas que eu vou gostar, não vai ser legal sempre, mas é construindo para que cada dia mais eu possa vivenciar isso com o que eu amo fazer. Tava brincando ontem. Vini. Desculpa, só vou finalizar. Por favor. Tava brincando com o menino da minha empresa ontem, que ele começou a se emocionar e falar, cara, o que a V2 trouxe para mim, desde aquela pizza que você pagou para mim e me deu um aumento, até quando você me leva para a final de uma Copa São Paulo e paga meu ingresso pra gente estar junto, para mim já é muito, eu não esperava. Eu falo, filho da puta, esse moleque, olha aí, me fazer chorar. Eu falo pra ele, cara, você pode sonhar grande. Meu sonho tá sentado na cadeira do Santiago Bernabéu, que é um estádio na Espanha, lá em Madrid. Eu mentalizei isso quando fui lá, ver um atleta nosso jogando em alto nível e a gente ser reconhecido por estar ao lado de grandes, contar a história do lado de grandes e sermos grandes também com a nossa marca, com o nosso nome. E é isso que eu vou buscando, vou trabalhando para chegar lá. Então é isso, Rafa. Não sei se é um cenário, e acho que não é um cenário perfeito. Tá longe disso. Mas já tem uma história aí que serve de lição para mim, me norteia, e que se puder servir para alguém, eu vou ficar muito feliz. Ô Vini, cenário perfeito não existe, né? A verdade é essa. O que a gente pode fazer é sempre aprimorando esses pilares aí. Então a gente falou hoje sobre ambiente familiar, que eu pensei que não ia aparecer aqui, Vini, e pô, eu me emocionei na hora que você falou relacionado com os seus relacionamentos, com a Gi, com a viagem para os seus pais. Entrou ambiente familiar aqui. Qualidade de vida, você é um cara que me inspira, você sabe disso. Eu, como qualquer outra pessoa, né, preciso também de ajuda e você é uma pessoa que me inspira. Eu já fui teu cliente quando você teve aquele produto. Eu esqueci o nome do produto. Qual era o nome do produto? Queima Sem Tempo também. Caralho, como... Queima Sem Tempo. A gente falou aqui de controle dos números e maximização dos resultados. A gente está chegando no final, Vini, e a gente tem sempre, dentro da metodologia da MGP, a gente tem uma planilha de savings que a gente chama. Savings é uma planilha o qual a gente anota todas as melhorias transformadas em dinheiro. Pode ser economias, as quais você iria gastar e de alguma forma a gente faz você não gastar, ou então alguma forma que você consiga vender ou lucrar mais. Então, toda ação a gente precisa transformar em savings. Puta, eu ia comprar uma caneta, essa caneta custa R$5. Caramba, achei uma aqui, não preciso mais comprar. Eu anoto lá, R$5 de economia, porque eu ia gastar esses R$5 e não preciso mais gastar porque eu achei a caneta. Ou então eu falo, quer saber? Eu já não gastei R$5 que eu achei a caneta, mas quer comprar por 15? Então eu acabei de economizar 5 e vendi a caneta por 15. Então tenho save de R$5 e mais 15. Eu fiz uma conta por alto aqui. Legal, dos seus savings anuais, tá? Você sabe o quanto você gera de saving ao ano, mais ou menos, na sua empresa, que são dinheiros ou que você, depois da MGP, entraram para você ou você deixou de gastar? Dentro do futebol, então, você sabe quantos gols você está fazendo ou quantos gols você deixou de tomar ao longo de um ano? Sabe mais ou menos qual é o teu saving anual? Não. O seu save anual, ele chega próximo a R$1.280.000 por ano. Dinheiro que com esse trabalho de gestão que você tem, Vini, você começa a organizar. Que se você hoje não fosse esse gestor, se você hoje não fosse esse gerente, você poderia não ver esse dinheiro sendo vendendo menos ou sendo gastando mais. Hoje é mais ou menos esse saving que rola por ano dentro da sua empresa, um momento que você trabalha com gestão pragmática. Porque é aquilo que eu falo, a ação, quando eu falo gestor pragmático, as pessoas às vezes confundem com, pô, cadê o resultado pragmático? A ação é pragmática. O tempo vai levar o tempo dele. No teu caso, aí levou de 2 a 3 anos. Só que hoje a gente consegue ouvir isso. Vini, é isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Legal. E, pessoal, vou me despedir antes do Vini. Assim que o Vini terminar as palavras dele, a gente termina essa live. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Vini, foi fantástico. Eu sou teu fã. E termina essa live pra gente, meu amigo. Cara,
obrigado pelo espaço. Hoje foi profundo, me emocionei. Acho que contei em 1 hora muita coisa que nem eu lembrava e que de alguma maneira eu tenho que celebrar. Para seguir continuando, falar assim, velho, aquele vídeo que sentia angústia, conseguiu se encontrar para contar uma grande história e puxar essa galera aí, como tá vindo a Patrícia, como tá vindo a Fernanda com a Bia, contando e deram esses depoimentos muito legais. É isso aí. Beijo, pessoal, um beijo para todo mundo. Rael, valeu. Bia, todo mundo aí da Essencial.